Bom dia, quinta-feira, né, gente? Hoje já é dia 28 de maio, hein? Maio tá indo embora, né? Vamos com geografia, né, hoje, né? Quinta-feira, geografia e português. Nós vamos começar na página 74, tá? Nós vamos até 77. Imagens de satélite. A visualização da superfície terrestre também pode ser feita através de imagens tiradas por satélites, como aqui está na abertura do módulo. Os satélites artificiais são equipamentos lançados do espaço pelo ser humano, com auxílio de foguetes e ficam orbitando a Terra, né? Os satélites artificiais possuem várias finalidades, como fornecer sinais de telefonia, internet e televisão, monitorar o tempo e o clima da Terra, explorar o universo e fornecer imagens de superfície terrestre. As imagens de satélite permitem que vejamos grandes áreas da Terra de uma posição privilegiada. Através dessas imagens podemos, por exemplo, controlar o desmatamento, fazer a previsão do tempo, observar alterações na paisagem terrestre, mapear a superfície da Terra. Né? Estudo sobre as imagens do satélite, visualizando, né? Gotinhas de saber. Tem lixo até no espaço. Você sabia que existe lixo espacial? É verdade sim que existe lixo espacial, mas ele não sai voando da Terra para o espaço. É o ser humano que cria lixo por lá, sempre o ser humano, né? Os detritos espaciais são deixados pelos seres humanos na órbita ao redor da Terra, já que não oferecem qualquer utilidade. São partes e componentes de naves espaciais, satélites e foguetes deixados para trás após as suas missões espaciais. É assustadora a nossa capacidade de produzir lixo e de não cuidar do seu correto descarte. Ah, mas se o lixo está lá longe no espaço, que mal pode haver nisso? Muito, dentre eles, acidentes graves, tanto em órbita, pelo risco de colisões, quando para nós aqui embaixo, pela possível entrada desses detritos na atmosfera terrestre. As imagens de satélite têm diferentes utilidades? Cite uma delas. Tem diferentes? Para citar. 2. Complete as frases com as palavras a seguir. Lixo espacial e satélite artificial. O que é? Equipamento lançado pelos seres humanos no espaço com auxílio de foguetes e que fica orbitando na Terra. Um desses dois. Partes e componentes de naves espaciais, satélites e foguetes deixados para trás após missões espaciais. Qual que é? Na 76, tá? Imagens de satélites e mudanças na paisagem. No dia 5 de novembro de 2015, quase 5 anos atrás, né, aconteceu um dos piores desastres ambientais da história do Brasil. A tragédia ocorreu após o rompimento de uma barragem que provocou uma enxurrada de lama que devastou o distrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana, em Minas Gerais. Vocês não vão lembrar que vocês eram pequenininhos, mas com certeza os responsáveis sim. A imagem de satélite a seguir e a da página seguinte mostra a região antes e depois do rompimento da barragem. Aí tem um lado como é que era, né? Muito verde, depois vem aquela lama, né? Como é que ficou esses marronzados aí, a lama, né? Que veio e rompeu. Indique na primeira imagem, antes do rompimento da barragem, o distrito de Bento Rodrigues e contorne as áreas onde há casas e construções. Aí só olha aqui, ó. Aonde vocês estiverem vendo casas, assim, construções de Bento Rodrigues, tá aqui no cantinho, vocês vão circular, tá bom? Agora observe a segunda imagem, depois do rompimento da barragem, como está a área que você contornou na primeira imagem. Olha aqui, a gente vai lá pro mesmo olhar. Aqui a gente viu, contornou que tem casas muito verde, aí a gente vai pro mesmo cantinho, o que tem? A Sheila acabou de falar, né? A lama, né? Com o rompimento vem aquelas lamas. Seria para a gente conversar agora na página 77. Quando o acidente aconteceu, diversas imagens de satélite e fotos aéreas registraram o impacto do ocorrido. Elas mostram o percurso da lama
e as demais cidades e áreas afetadas. Verifique alguns dados a seguir. Olha, 34 milhões de metros cúbicos de lama tóxicas resultantes da produção de minério de ferro foram lançados no meio ambiente. 663 quilômetros de rios e córregos foram percorridos pela lama. A lama tóxica atingiu 1.469 hectares de vegetação. Só em Bento Rodrigues 207, de 251, edificações acabaram soterradas. Imaginem só, num lugar que tem um monte de casa, vem, né, um rompimento de barragem, né, com um monte de lama. O que acontece com essas pessoas? Aqueles que não estão em casa, graças a Deus, tiveram a sorte. Tiveram uns que sobreviveram, mas muitos deles morreram, né? Quer dizer, aquilo ali não dá nem tempo da gente correr, não dá tempo pra nada. Vem aquilo ali com tudo e, quer dizer, e acaba matando um monte de gente, tá? Devem ter imagens também na internet. Se vocês pesquisarem, vocês devem ver como é que ficaram as casas cheias de lama, casas mais soterradas. Bem provável que tem. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. De que forma você acha que isso poderia ter sido evitado? O que vocês acham que poderia ter evitado, hein? Que medidas? Você conhece outra situação na qual as imagens de satélite sejam usadas com o objetivo de identificar um problema ambiental? Hein? O que a gente tem? Um problema ambiental, a queimada, né, o desmatamento, né? Que sempre quem que faz isso? O homem, o ser humano. Destrói a natureza para estar construindo as casas, para estar formando os móveis, para estar queimando, né, para estar usando, para estar construindo aquilo ali, fazendo uma casa, uma ponte, o que for. Sempre, né, o ser humano. Isso é mais um debate mesmo, tá, gente? A gente teria que estar debatendo em sala de aula. A gente está falando um com o outro, tá? E aqui, olha só. Com o colega, faça uma pesquisa sobre a atual situação de Bento Rodrigues e dos outros locais atingidos pelo desastre ambiental. Verifique o que foi feito com toda a lama tóxica e como vivem os ribeirinhos que sobreviviam com os recursos do Rio Doce, o mais atingido. A gente já estudou sobre os ribeirinhos, aquelas casas de palafitas, né, que ficam lá na beira do rio. É perigoso quando ela sobe, entra uma água, muitos sobem. Eu vi uma reportagem, gente, que eles vão subindo, como o tempo vão subindo o chão, que é de madeira, né, vão subindo quando tem aquela chuva forte que sobe o rio. Choveu muito, eu falei, vocês olharam Paraíba. Quando chove uma semana direto, o rio dá uma subida, porque enche. E como é que eles ficaram? Eu tô falando, se vocês pesquisarem, só para vocês terem curiosidade mesmo, de estarem olhando, só colocar lá o nome da cidade, que vocês vão ver algumas imagens e de como está agora, deve ter, tá bom? Vocês fazem isso também, que é interessante, só para vocês verem o que causa isso aí, tá? Então, na verdade, vocês vão fazer somente a página 75, que é pouquinha coisa de geografia, tá bom? E português, nós vamos para a página 90 e 91, que a gente está falando de coletivo. Coletivo é bem bacana, só que tem que saber também o coletivo. Gostava de coletivo, na época eu achei que estudava, tinha idade de vocês. O coletivo, atividade. Sabendo que a palavra assembleia é um substantivo que indica reunião de pessoas que têm algum interesse em comum, explica o título do texto, Assembleia dos Ratos. O que significa isso aí, Assembleia dos Ratos? Aquele texto que foi lido, hein? Que os ratos, o quê? Se reuniram. Por quê? Porque tinha interesse em comum. Que a fábula recebesse o título porque os animais agem como ser humano, tá? Vocês vão estar criando aí, explicando por quê. Já está dizendo o significado de assembleia, que era uma reunião. Em relação ao texto, o que vai? Tá? Os substantivos são palavras usadas para nomear seres, objetos, lugares e sentimentos. Leia a tirinha e responda a questão a seguir. O que está fazendo, Henriqueta? Gosto de olhar minha biblioteca. Está cheia de universos. Qual o substantivo indica o conjunto de livros? O coletivo de livros é o quê? Hein? Vocês podem estar pesquisando. O que é? Coletivo é o substantivo que, mesmo no singular, nomeia um conjunto, uma coleção ou um agrupamento de objetos ou seres. Aí, na página 91,
Cole no espaço abaixo a imagem de cada coletivo que está no material complementar 1, que está lá atrás. Consulte um dicionário caso tenha dificuldade para identificar o tipo de coletivo nomeado. Isso aqui é o quê? São o quê? Estrelas. Qual o coletivo de estrela? Constelação. Aí vocês vão fazer colar cada um aqui, tá? Flores é o quê? Ramalhete, tá? Então, vários aí que a tia vai estar mostrando para você. Você conhece outros substantivos coletivos? Realize uma pesquisa sobre os coletivos e registre-os abaixo, formando uma lista. Aí vocês vão estar pesquisando, vão estar colocando aqui, tá? Por exemplo, de cacho. É o que de cacho? Uva. Molho. Pode ser molho o quê? Molho de chave, que são várias chaves juntas. Vocês vão estar pesquisando alguns aqui e vão estar colocando aqui, tá bom? Eu também vou pesquisar para estar enviando para vocês, tá bom, terceiro ano? E outra coisa que vai hoje também vai uma folhinha da obra literária, tá? Plantando as Árvores do Crente. A Sheila também vai estar enviando, tá bom? A Sheila enviou uma na terça, vai enviar outra hoje, tá bom? Então, terceiro ano, até amanhã, sexta-feira, tá bom? Um beijo pra vocês.